Pode se assentar, igreja. Se alguém perguntasse para você, o que você prefere? Receber uma notícia boa ou uma notícia ruim? Qual seria a sua resposta? Notícia ruim, é claro, não é? Não. Ninguém quer receber uma notícia ruim. Se alguém perguntasse para você, você prefere aquelas conversas que te deixam animados ou aquelas que te deixam desmotivados? Com certeza você falaria, aquelas que me deixam com alegria. As notícias que me trazem a alegria. Nós estamos vendo aos domingos aqui sobre as promessas de Deus. E quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós precisamos lembrar que é diferente das promessas que nós fazemos um para o outro. Porque nem sempre as promessas que fazemos um para o outro, elas são cumpridas. Talvez você já se decepcionou ou já se frustrou com alguém que falou que faria algo, criou uma expectativa e aquilo não aconteceu porque não foi feito. A promessa não foi cumprida. Mas com Deus é diferente. Quando olhamos as promessas da sua palavra, nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpre. E a promessa de Deus, ela serve para que nossa fé, nossa confiança nele continue sendo fortalecida. Para que a gente deixe de olhar para coisas que vão nos desmotivar, que vão nos entristecer, e passamos a olhar as suas promessas. E se tem uma coisa que as Escrituras têm, é muitas promessas de Deus. A gente viu aqui as promessas com relação à pessoa de Cristo, sobre o seu nascimento, sobre o local do seu nascimento, e o próprio Jesus dizendo: todas essas promessas se cumpriram em mim. Com os discípulos no caminho de Emaús, falando tudo aquilo que os profetas haviam falado a respeito dele. E hoje a gente vai olhar para uma promessa que é de um salmo que talvez você conhece, que talvez você já leu, mas uma promessa que nos fortalece nos momentos do medo. Existe, mas ainda é muito raro, os lugares no mundo onde há tremores de terra. E geralmente os lugares onde há, quando acontece a tragédia, é grande. No Brasil isso tem acontecido hoje com mais frequência. Eu vi essa semana passada que lá na minha região, em Monte Alto, uma cidade pequena também, moradores relataram de tremores de terra ali. E nós temos visto isso com mais frequência no nosso país e pelo mundo. Só que muito mais do que os tremores de terra, esses terremotos que podem acontecer, mesmo sendo raros, alguns tremores do coração que eu e você enfrentamos, que precisam ser vencidos. E hoje os tremores da alma, os tremores do coração, são os que têm abalado as pessoas, deixado as pessoas perturbadas. E esse salmo, ele traz uma promessa para aquele que talvez esteja enfrentando esse tremor no coração, esse tremor na mente, na alma. Esse salmo vai mostrar para nós onde a gente pode encontrar alívio quando a gente se sente com medo, quando a gente se sente num mundo tão violento como este. Onde encontrar alívio? Onde encontrar segurança? No dinheiro? Num condomínio? A gente tem visitado alguns lugares, né, toda aquela segurança, todo aquele aparato, é aí que a gente encontra essa segurança. Talvez pelo tema você já lembra qual é o Salmo. Salmo 46. Alguns historiadores, eles vão falar que esse salmo não foi escrito por Davi. Alguns falam que foi Davi. Eu quero deixar essa briga teológica de lado e quero acreditar que foi Davi. Até pela forma como ele cita aqui, aquilo que remete à guerra, às batalhas, ele como comandante do exército vivenciava isso constantemente. Ele diz assim nesse salmo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio
cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra derrete, ou treme. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Em outras traduções diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nesse salmo nós vamos ver Deus sendo apresentado como um refúgio inabalável e como um rio sustentador. E a promessa de Deus para mim, para você nessa tarde, olhando para esse texto, é que Deus vai ser para nós, assim como era para o salmista, e para todos aqueles que já colocaram a sua confiança nessa promessa. Deus é para nós um refúgio inabalável, e Ele é um rio sustentador. E se tem algo que nos ajuda no momento do medo, é saber que Deus é um refúgio sustentador. Quando a gente olha essas expressões que ele usa aqui, talvez você ache estranho ele falar que a gente não vai temer. Ele vai começar a criar um cenário de algo que talvez a gente pense assim: eu vou criar o pior cenário possível do que poderia acontecer, porque mesmo acontecendo tudo isso, eu continuo tendo um posicionamento. Creio que Deus continua sendo o meu refúgio. E é o que ele faz. Nós não vamos temer. E ele usa algumas coisas que são muito seguras, como a terra, os montes, a fúria do mar. E ele fala que mesmo que tudo isso seja abalado, mesmo que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem todas essas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos, mesmo que tudo isso aconteça, ele está falando que nós podemos continuar confiando nesse Deus que é o refúgio inabalável. Ele cria um cenário diferente de alguns que vivem uma vida na expectativa de que nada de ruim pode acontecer. E aí, quando acontece alguma coisa fora daquilo que eles tinham planejado, eles ficam desesperados, porque eles ficam naquela ideia assim: eu, como filho de Deus, eu não vou passar por nenhuma adversidade. O salmista já faz o contrário. Ele imagina o pior cenário possível do que poderia acontecer. Ele fala da força das águas, ele fala do monte, ele fala da terra que poderia tremer, e mesmo que acontecesse tudo isso, sabe o que eu vou fazer? Vou continuar confiando nesse Deus como o meu refúgio inabalável. Mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que isso chegue até mim, eu não me desespero, eu não tenho medo, eu sei em quem eu estou confiando. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nos dias de hoje. Podem tirar o que for de mim, eu continuo acreditando que Deus está no controle. É por isso que ele declara em 2 versículos a mesma coisa, no versículo 7 e no versículo 11. O Senhor dos exércitos, Ele está entre nós. Ele é o nosso refúgio. A ideia que ele tinha de Deus não era de um Deus distante, longe. Era de um Deus que estava entre eles, com Ele. Era um Deus que era refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E a ideia do refúgio aqui, da fortaleza, é o lugar onde eu posso me esconder,
onde eu posso encontrar segurança, onde eu posso encontrar abrigo, onde eu posso me proteger. Sabe o que ele está dizendo com outras palavras? Quando os montes e a terra desaparecerem, mesmo que tudo isso aconteça, o meu refúgio, ele continua sendo inabalável, porque meu refúgio é o Senhor. E o que isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? Que se nós tivermos essa mesma confiança nessa promessa, vai ser qualquer notícia ruim que vai nos abalar, vai nos desmotivar, que vai fazer a gente pensar em desistir de tudo? Não, querido. Por mais que seja difícil, e a gente tem caminhado com algumas pessoas que têm passado situações muito difíceis, onde você não tem resposta, por mais que você olhe para a palavra, para trazer a promessa, o conforto, uma situação complicada, difícil, mas querido, independente das circunstâncias, o salmista está dizendo, mesmo que tudo trema, mesmo que tudo isso aconteça, Deus continua sendo o meu refúgio inabalável. É por isso que na pandemia muitas pessoas se desesperaram. O refúgio e a esperança deles não era o Senhor. Era talvez a estabilidade financeira que eles tinham, a segurança patrimonial que eles tinham, e tantas outras coisas que eles colocavam a confiança. E quando isso não existia mais, eles se desesperaram. E o salmista está dizendo, os montes e as terras podem desaparecer, mas o meu refúgio, ele continua inabalável. Ele não está dizendo nenhuma situação aqui que nós seremos livres de todos os perigos e problemas, que a gente não vai passar por diversidades, adversidades, tribulações, provações. Ele não está falando isso, mas o que ele está falando é que mesmo que a gente passe, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos alguém que nos promete salvação. Não importa quão dolorosas sejam as nossas circunstâncias, como incerto seja o nosso futuro, nós podemos confiar que Deus existe, Deus está conosco, e Ele está conosco para nos ajudar, e o seu socorro a nós é inabalável. Eu não sei para você, mas essa promessa ao meu coração me ajuda muito a continuar caminhando, diante de tantas notícias que mexem com as nossas emoções, que fazem a gente sentir medo. E eu não sei quais têm sido os tremores do seu coração nesses dias. Eu não sei quais são as situações que têm feito o seu coração tremer de medo. Mas olhando para esse texto, Deus está dizendo, não precisa temer. Por isso Ele diz, nós não temeremos. Nós temos um Deus que é refúgio. E esse refúgio, Ele é inabalável. Inabalável. Interessante esse salmo, não sei quantos sabem, mas esse salmo, ele foi a base para o hino Castelo Forte, de Martinho Lutero. Fortaleza poderosa, castelo forte, é um dos mais importantes hinos do cristianismo. Foi composto por Martinho Lutero. E segundo o poeta, ele foi composto por Lutero por volta de 1521. E este Salmo 46 foi o salmo em que ele baseou a sua composição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a igreja tem cantado e louvado a Deus com esse salmo, com essa certeza. Mas muitas vezes no dia a dia a gente esquece disso, porque a gente permite que situações, muitas vezes tão pequenas, nos abalem. Tirem a gente do centro. Façam a gente esquecer das promessas. Olha quantas coisas acontecem para tirar os nossos olhos da promessa. E nessa tarde você vai ter a oportunidade de sair daqui com seus olhos novamente na promessa de que o seu Deus, Ele é socorro, Ele é refúgio e Ele é inabalável. Amém?
Só que esse texto do Salmo 46 não fala só de um Deus como refúgio e fortaleza. Para combater o medo, a gente tem que fixar os olhos em Deus, porque Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas o salmista não fala só do refúgio, da fortaleza. Ele fala de Deus como um rio sustentador. Um rio que nos sustenta. Quando a gente olha nessa época, naquela região, as cidades que eram cercadas por águas, elas tinham uma importância muito grande. A água era algo muito importante para essa cidade, diferente de hoje, que a gente não dá tanto valor assim, e por isso desperdiça tanto. As cidades eram cercadas por muros. Era muito difícil o inimigo entrar na cidade. Geralmente o que os inimigos faziam era cercar o portão da cidade para que eles não tivessem alimento e nem a água. E a cidade de Jerusalém era muito vulnerável nessa questão da água. Por isso que a gente vê na história do rei Ezequiel, ele construindo o canal de Gion. Mas por que será que no texto ele fala de Deus como refúgio, como fortaleza, mas também como um rio sustentador? Porque não adianta eu ter um lugar que me dê abrigo, que me dê segurança, mas eu não ter o sustento, que eu também preciso para o meu dia a dia. Então o salmista vai apresentar aqui Deus como aquele que me protege, que me abriga, mas o Deus também que me sustenta. E esse sustento é presente para a minha vida. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, e ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. O salmista está dizendo, nós temos um Deus, que além de ser um refúgio inabalável, Ele é um rio sustentador. E a figura aqui de Deus como rio é daquele que sempre vai estar suprindo nós com o seu sustento, com sua presença, com o seu cuidado, não nos dando só proteção, mas nos dando tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento, do dia a dia. Neste momento onde que parece que o medo está se tornando algo epidêmico, onde a gente está vivendo uma epidemia de medo, de pessoas atormentadas emocionalmente, de pessoas que se concentram somente nas notícias ruins, o salmista está dizendo, volte o seu olhar para Deus, lembre desse Deus, sejam sustentados por esse Deus, que como um rio, aquele rio que as águas correm, te sustenta dia a dia, e Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. É maravilhoso ter Deus como nosso refúgio, mas é mais maravilhoso ainda saber que Ele também nos sustenta. Como a água que mata a nossa sede, Ele sempre estará nos sustentando. E eu tenho certeza que na sua experiência com Deus, você já passou por isso, de você ver Deus em todo momento, te sustentando, te alimentando, te protegendo, levantando formas e mais formas de mostrar para você o quanto Ele tem te guardado, o quanto Ele tem sustentado a sua vida. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu vejo esse convite do Senhor para mim e para você, como diz lá no versículo 10, aquietai-vos, parem de lutar sozinhos, parem de tentar vocês quererem resolver sozinhos, saibam que eu sou Deus. O convite aqui para mim e para você é para que a gente continue confiando nesse Deus, depositando a nossa vida nesse Deus, a nossa confiança nesse Deus, porque Ele sempre está conosco. E tendo esse Deus como nosso refúgio inabalável, como esse rio sustentador, querido, a gente vai conseguir ser livre do medo.
e vencer o medo, vencer os tremores do coração, vencer as dificuldades que a vida pode reservar a nós, porque nós vamos ter o seguinte olhar: aconteça o que acontecer, Deus nunca me abandona. Conversando com o João, ele disse o seguinte: tem que continuar, né, pastor? Essa é a nossa esperança. Não é isso que aconteceu com a minha Marta que vai fazer eu deixar de confiar no meu Deus, porque era isso que eu e ela acreditava, que a gente tem que continuar confiando. E no momento desse, de tanta dor, a dor da separação, porque tem a alegria de saber das promessas de onde ela está, do que ela está desfrutando, mas a dor da separação fere a gente, machuca, se torna mais leve, porque nós temos esse Deus como refúgio, trazendo o consolo, trazendo a ajuda. Ontem eu recebi um pedido de oração lá de Guariba, que me deixou muito triste. A nossa irmã Geni era casada com Francisco. Francisco Deus já chamou para si, acho que o ano passado, ano passado. E Francisco era um homem muito firme na igreja, fundador lá na PIB. E a Geni era aquela esposa que nunca foi firme, fumava que nem uma doida, impedia o Francisco de ir na igreja, impedia as crianças de ir na igreja, as duas filhas, sempre pegando no pé, sempre sendo aquela esposa encrenqueira mesmo, porque não queria que ele se mantesse firme. E o Francisco Chico sempre firme. Quando a gente estava na Betel, a Geni começa a frequentar os cultos com o Francisco. Ela começa um domingo, ela começa outro domingo, passa um batismo, a gente começa a divulgar um outro batismo, ela me procura: pastor, eu tomei uma decisão, eu quero me batizar. Eu falei: Geni, mas e aquela questão? Pastor, eu parei de fumar, Jesus me libertou, eu quero me batizar. Fizemos o batismo, Francisco junto comigo, a gente batizou a Geni. Foi uma festa aquele dia, porque ninguém acreditava que aquela mulher um dia se renderia aos pés do Senhor. E ontem a gente recebeu a notícia, devido à questão do fumo, ela tem muitos problemas respiratórios, estava já usando oxigênio, e ontem foi entubada. O estado dela bem grave. Mas alguém que depois que entregou a vida a Jesus, junto com seu esposo, sempre teve Deus como refúgio e fortaleza. O Chico morava um quarteirão para baixo da igreja. Eu ia junto com ele embora, para ajudar ele a achar a chave para abrir o portão, porque ele já não estava mais enxergando. Mesmo assim ele ia na igreja. Eu falava: Francisco, não vem sozinho, eu não posso abandonar meu Deus, pastor, eu tenho que estar aqui na igreja. Quando a gente tem essa confiança desse rio que traz alegria, que traz sustento, não são as dificuldades, não são as lutas. Ainda quando ele estava conseguindo andar bem, a feira fica um pouco distante da casa dele, a Geni estava fazendo aniversário, e ele pegou a muletinha dele, abriu o portãozinho da casa e foi na feira comprar um presente para ela. Eu falei: você foi sozinho, Francisco? Sozinho, pastor. Queria fazer uma surpresa para minha esposa. E Deus o chamou. E agora ela passando por essa situação. Isso mexeu muito com a gente. E ao mesmo tempo nos deixa alegres de ver que eles tiveram oportunidade de dedicar a vida deles a esse Deus que é refúgio e fortaleza. Querida, a gente não sabe o que a gente vai passar, mas uma coisa a gente sabe: se minha vida estiver nas mãos do Senhor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Portanto, aquieta o seu coração,
parem de lutar, aquietai-vos, sabei, eu sou Deus. O Senhor dos exércitos, Ele está entre nós. Talvez esse é o texto que você como família precisa dizer quando vocês estiverem reunidos por uma refeição. O Senhor, Ele está entre nós, e Ele é o nosso refúgio, para que como família vocês saibam que passe o que for, mesmo que as coisas na nossa casa dê aquela estremecida, diante de situações, de notícias, de portas que podem se fechar, nós vamos continuar crendo nesse Deus que é refúgio e que é fortaleza. E quando os nossos filhos crescerem vendo isso, essa confiança que nós temos na promessa de Deus, querido, não tenha dúvida, eles vão querer essa promessa para eles também. Eu convido você a ficar de pé, porque a gente vai cantar neste momento esse salmo, na composição de Martinho Lutero, na confiança que ele tinha de tudo que ele estava vivenciando naqueles dias, e que nós cremos ainda hoje, porque esse Deus continua